Hoje a Juice Academy veio até à sede da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais ter com o nosso convidado. Falamos de Fernando Curto, que preside esta associação há 28 anos. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado por ter aceito o nosso convite da Juice Academy, de onde juntos, unidos, iremos criar empresários. Todos os meninos de pequenino gostavam, ou muitos deles gostavam de ser bombeiro. Foi assim com o Fernando Curto? Antes de mais, também agradeço a vossa vinda e, portanto... Não, vamos lá ver. De facto, isso é o estigma que todas as crianças têm. Estigma positivo, digamos. Eu vim cair nos bombeiros, se me permite a expressão, por um colega meu que já estava nos bombeiros e que me disse, pá, tens que vir para os bombeiros. Eu disse, para os bombeiros, que chatice. Entretanto, ele inscreveu-me, vim fazer provas, fiquei até hoje. Quantos anos? Diga? Quantos anos? Há cerca de 35 anos. 35 anos. 35 anos. Então, esse amigo sabia encaminhá-lo bem. Sim. Ele também está nos bombeiros ainda? Já se aposentou, ele era mais velho que eu, já se aposentou. Não, portanto, encaminhou-me bem. Eu, no início, como devem imaginar, há sempre estamos na flor da idade, há, digamos, aqui toda... Tinha que idade? Tinha 20 anos. Tinha 20 anos e não sabia ainda muito bem o que é que queria fazer. Sim, portanto, eu andava a estudar na altura, frequentei o primeiro ano de Direito, entretanto, depois, por causa dos bombeiros, desisti. E, portanto, entrei para os bombeiros. E como é que eu hei de explicar? Eu acho que, sem qualquer miserabilismo, deixa-me dizer, mas a questão de bombeiros vai-se cultivando. Com o relacionamento com as pessoas, com a prontidão, com a resposta que temos de dar, com os problemas que encontramos. E posso-lhe já começar por dizer uma delas. Nós, na altura, e agora também é, mas de uma outra forma, fazíamos serviço normal. O que é o serviço normal? É um jipe que vai fechar as águas à casa da senhora, vai apanhar o periquito, que são os serviços diversos dos bombeiros. Além do socorro, na cidade de Lisboa temos N serviços. E eu, na altura, enquanto sapador bombeiro, tinha que fazer também esse serviço, mais um motorista, e fomos à casa de uma senhora, por esta altura, nem de propósito, por esta altura, uma senhora, uma velhinha, deixa-me chamar assim com todo o carinho, que estava sozinha, que chamava muitas vezes os bombeiros. A central dizem, olha, essa senhora chama-nos com muita regularidade. O que é que acontece? Acontece que convivemos com ela mais uma vez não queria nada e convidamos-la lá e passar o Natal aos bombeiros. E veio passar o Natal lá, Dom Carlos I connosco, muito feliz da vida, não tinha praticamente ninguém, pelo menos ela não tinha família, estava sozinha, e passou, digamos, uma noite agradável, até falecer, continua a ser nossa visita... Foi adotada. Exatamente, nos bombeiros, ou seja, também essas partes, não recorrendo aqui ao miserabilismo que estas coisas, porventura, possam causar, mas obriga-nos a nós... a ser disponíveis, obrigam-nos a nós, porventura, a mudar algum comportamento. Tem que se gostar de servir. Exatamente. E depois, não gostando, habituamos-nos a gostar. E, portanto, ficamos com uma vontade enorme de fazer muita coisa. Às vezes até com um exagero muito grande, mas nós temos de fazer step by step. Temos de fazer com alguma sustentabilidade para que as pessoas possam ser socorridas. Estou-lhe a falar de uma situação normal, como se podia falar de um incêndio muito grande, que já aconteceu na cidade de Lisboa. Várias situações que contribuem para que os bombeiros, neste caso concreto do Regimento, de Lisboa, do Porto, do país inteiro, os bombeiros portugueses, cultivem uma determinada vontade em progredir na carreira e depois juntei o útil ao agradável. Portanto, era remunerado, tinha a minha profissão, progredi na carreira, portanto, hoje sou chefe de primeira classe, na altura era sapador bombeiro, portanto, fiz aquilo que gostava e que gosto e que sinto-me bem, sinceramente. E aprendeu a gostar. E aprendi a gostar também, como é lógico, mas gradualmente. É engraçado isso, uma coisa muito interessante agora. Eu vivi muitos anos no Canadá e vivi 5 anos nos Estados Unidos. Eu tinha um papagaio e esse papagaio fugiu. E eu liguei para os bombeiros. E eles responderam, isso é só nos filmes, nós não vamos buscar o papagaio. Mas você diz que ia buscar... Nós vamos. Aqui em Portugal vão? Sim, nós aqui fazemos todos os serviços. A cidade de Lisboa está preparada. Então se o gato fugir lá para cima da árvore, os bombeiros vão lá buscar? Aliás, temos equipamento próprio para isso. Já sabem. Próprio para isso. Nós andamos... Não foi o meu caso, mas colegas meus na Vida da Liberdade atrás de um macaco que andava nas árvores, fugiu de um senhor que tinha vindo de Angola, um casal, e trouxe um macaco e o macaco fugiu e os bombeiros foram lá. Portanto, ou seja, os bombeiros, além do grande socorro, que é aquele para o qual nós estamos preparados e formatados, fazemos coisas simples. Vou-lhe dar outro exemplo para se rir também. Eu, comigo, por exemplo, fui, nesses serviços diversos que nós fazemos todos na cidade de Lisboa, que estamos a falar de uma grande metrópole, como é a cidade de Lisboa, eu fui chamado
para fazer um determinado serviço numa senhora, algures num bairro da cidade, já não me recordo, para-lhe um introito. As casas de Lisboa, as mais antigas, têm todas um saguão. O que é um saguão? As casas estão todas unidas e depois cada uma delas tem uma saída em retangular ou para cima, que é onde estão as casas todas, as janelas todas das casas de banho, dos interiores. Exato. E uma senhora dessas tinha a roupa estendida no saguão e deixou para cair para lá o sutiã. E eu fui lá, mais um colega meu, buscar o sutiã à velhinha, coitadinha que ela estava aflita porque tinha aqui o sutiã para o saguão. Também se pode chamar o bombeiro se cair o sutiã no telhado? Todo. Os bombeiros na cidade de Lisboa fazem tudo. Podem fazer tudo naquilo que tem a ver com o socorro e com a prontidão das pessoas. Dou-lhe mais um exemplo. A cidade de Lisboa neste momento está preparada, através do Regimento de Salvadores Meios de Lisboa, para socorrer os mais idosos. O que é que isto quer dizer? O Serviço Social da Câmara, com o Regimento de Salvadores Meios de Lisboa, criou uma equipa de bombeiros que todos os velhinhos que estão em casa e que, devidamente inventariados, devidamente justificados, têm um telefone, que ao levantar o telefone, vêm ter à central do Regimento de Salvadores de Lisboa. É o Núcleo de Apoio ao Idoso, é o NISAC, Núcleo de Apoio ao Idoso, que a Câmara criou através do Regimento e que temos uma equipa de bombeiros, que são aqueles bombeiros que ou tiveram problemas de saúde, ou tiveram acidentes no serviço e que estão numa situação de serviços melhorados, que desempenham este trabalho 24 horas e que têm, portanto, dão e permitem esse apoio a todos os idosos da cidade de Lisboa. E digo, é um serviço excelente, um serviço que veio, enfim, modernizar e veio dar condições às pessoas e que é feito também pelos bombeiros. Como lhe disse, todos aqueles serviços que são o socorro maior, o socorro perigoso e aquelas situações simples, mas que são tão ou mais importantes que o socorro diário que eu presto na cidade de Lisboa. Como disse, vivi muitos anos no Canadá e eu sempre dizia aos meus amigos que em Portugal os bombeiros são voluntariados. E eles diziam-me assim, mas então não ganham por ser voluntário? Não ganham, mas eu gostaria muito que o Sr. Presidente vamos lá ver, explicasse um pouco essa situação. Tal igual. Os bombeiros em Portugal estão estruturados entre bombeiros profissionais e bombeiros voluntários. Os bombeiros profissionais pertencem às autarquias, às câmaras municipais. Os bombeiros voluntários pertencem às associações humanitárias. Os bombeiros profissionais estão sediados nas melhores cidades do país, Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Setúbal e Vila Nova de Gaia, e todas as capitais distritos, são 18. Depois, todos os outros municípios têm bombeiros voluntários que pertencem às associações. A questão que se coloca aqui é que a disponibilidade do voluntariado, a dificuldade que existe nesta área, não permite que eu tenha uma profissão e que esteja ininterruptamente 24 horas no prestar. Vou fazer lá piquetes. Ora bem, para colmatar e para socorrer as pessoas, as associações humanitárias criaram equipas de primeira intervenção. Ou seja, que são bombeiros que estão 24 horas de serviço, profissionais nessas associações, que fazem o socorro e que são depois coadjuvados pelos bombeiros voluntários que, porventura, que possam vir. Nos outros municípios, não. Somos profissionais 100%, 24 horas, portanto, não se coloca essa questão. Agora, efetivamente, não querendo desvalorizar esta situação dos bombeiros voluntários e o próprio voluntariado, eu faço parte de uma instituição dessa natureza, mas a questão que se coloca é que, no século XVIII, no século XII, no século XIII, a seguir à Revolução Industrial, porventura, isto era importante. Ou seja, havia possibilidades da sociedade se organizar e nós prestarmos voluntariado. No século XXI, no século XX, já não há nada disso. Ou seja, há uma dificuldade muito grande porque a sociedade evoluiu, a resposta é muito maior. Depois temos um problema em Portugal também é gravíssimo, que está um bocadinho melhor, felizmente, mas não tanto, o nível salarial é baixo. Os bombeiros voluntários têm que fazer outro serviço, além do trabalho que fazem, para, porventura, pagar algumas despesas que têm na sua profissão. Portanto, eles são profissionais, motoristas, em determinadas áreas. Portanto, nessa perspectiva, houve necessidade de reformular, e há necessidade de reformular isso. Os governos e os políticos têm feito alguma, deixe-me dizer, alguma complacência nesta área, ignorando algumas das vezes estas situações, porque os próprios bombeiros voluntários que se disponibilizam para os incêndios florestais estão devidamente organizados e recebem uma percentagem miserável, deixe-me dizer, mas que também recebem um determinado valor. Agora, efetivamente, a questão que se coloca e eu, quer profissionalmente, quer pessoal, defendo que só uma organização grande, e falou muito bem do Canadá, uma organização bem estruturada de bombeiros profissionais permite que o senhor seja melhor bombeiro voluntário. E muitas das vezes isso não acontece, mistura-se. Mas Presidente, um voluntário, vamos supor que há um fogo agora numa floresta aí, não é? Primeiro vem vamos lá, a questão dos incêndios florestais não é muito exemplo, e vou-te explicar porquê. Porque os incêndios florestais, há um dispositivo que é preparado durante o ano, e que é apresentado, ou que está preparado a partir do momento em que... Mas vão lá voluntários ou não?
Sim, vão voluntários. Se for um voluntário para lá 4 horas, ele recebe alguma coisa? Não, não recebe. Os voluntários, não recebe nada. Mas não é só nos florestais. Um voluntário de uma associação humanitária de bombeiros voluntários, seja que serviço for, não recebe nada. Não recebe nada. Nada. É amor à camisola. Não recebe nada. A questão que se coloca é... Mas a minha questão é, Diga. essa amor à camisola, nesse município, ou seja de onde for, os constituintes pagam impostos. Sim, mas pagam impostos. Eu dou-lhe já um exemplo. Mas a pessoa vai lá como voluntário e não recebe nada. Tal e qual. Eu vou-lhe dar o exemplo para o senhor entender já o que eu estou a dizer. Muito mais que os governantes sejam complacentes, não? Tal e qual. Olha, eu quando fui para presidente da direção dos bombeiros voluntários de Carnaxide, porque eu resido em Carnaxide, a pedido de um senhor que estava nos bombeiros. Epá, você é bombeiro profissional, não quer vir para aqui. Eu disse, epá, eu posso ir para aí, mas não me ponham num cargo que seja muita disponibilidade, porque eu trabalho. Sou bombeiro profissional e trabalho. Entretanto, fui para lá, estive lá, pronto, juntei o útil ao agradável aqui e lá, residia lá. Fora do seu horário de trabalho. Fora do meu horário de trabalho. Faz as 40, 45 horas e depois faz uns turnos lá. Exatamente. E o que acontece... Não, esse é sempre os piquetes. Faz lá os piquetes. Piquete é quantas horas é um piquete? Depende da quantidade de pessoas que chegam lá como voluntário. Você pode fazer um piquete de 1 hora, como pode fazer um piquete de 8 horas. Depende. Isto é flexível. Agora, a questão que se coloca é um bocado, como eu lhe estava a dizer, é um bocado... tem a ver com aquilo que é o trabalho que eu faço cá fora. Mas eu ia lhe contar um caso curioso em relação a Carnaxide. Eu, quando nos primeiros anos que fui presidente em Carnaxide, precisamente a questão que me está a colocar. Nós tínhamos lá, não sei se mudou de nome, se ainda lá está, Carnaxide tem uma área industrial muito grande, havia lá uma empresa dos chocolates Mars, que era supervisionada por um francês, um diretor comercial francês. E nós tínhamos lá, estavam lá bombeiros voluntários, 3 ou 4 bombeiros voluntários nessa empresa. E o que é que acontece? Acontece que toca a sirene, porque havia um fogo, e estes bombeiros, normalmente, saíram e foram para apagar o fogo. Bem, foi a primeira vez. A segunda vez, o senhor chamou-me lá, o administrador, em francês, e disse, você desculpe lá, mas há aqui qualquer coisa que não está bem. Os sapadores bombeiros aqui de Carnaxide, que ele, portanto, espera aí, não somos sapadores bombeiros, somos bombeiros voluntários. Ele vinha de França, porque não há lá bombeiros voluntários, desta natureza. E então, o que é que aconteceu? Quando estes bombeiros saíram, a linha de montagem dos chocolates parou. Ou seja, porque 2 bombeiros foram apagar um fogo, 50 pessoas ficaram inópe. E o senhor disse, não pode ser assim. Ou estão aqui, ou são bombeiros voluntários em Carnaxide. Tiveram que sair, como não podia deixar de ser. O que é que eu quero dizer com isto? Quero simplesmente aquilo que ele estava a dizer no início. Ou seja, a questão do voluntariado deve ser repensada nessa perspectiva da abnegação das pessoas, mas o senhor terá que ter nos bombeiros, seja em Penamacor, seja em Carnaxide, seja em Faro, seja no Funchal, numa associação de bombeiros voluntários, terá que ter sempre uma equipa de primeira intervenção de bombeiros profissionais que são coadjuvados depois por voluntários que eventualmente possam vir. Agora, a primeira intervenção terá que sempre ser feita, digamos, por bombeiros profissionais. É esta a discussão que neste momento está a ser desenvolvida. Eu acho que isso é o mínimo, mas os voluntários que estão a dar o seu tempo também deviam ser remunerados. Eles estão a ser voluntários de 1 hora, 2 horas ou 4 horas, mas também deviam ser remunerados por essa situação. Tal e qual, mas não são. Não são, mas vão ter que ser. Vão ter que ser. Não, eu acho que a questão não se põe por aí, deixe-me dizer-lhe. A questão tem a ver um pouco mais com a dificuldade em recrutar pessoas para serem voluntários. A questão entra mais por aí. Mas é engraçado que diga isso. Eu, por acaso, hoje até fui à internet antes desta entrevista e eu, quando tinha 19 anos, lá em Toronto, no Canadá, eu fui a uma feira de... Pronto, as empresas vão lá e... Sim. Recrutamento de jovens, não é? E eu achei engraçado, naquela altura... quem mais estava a pagar era para ser polícia, pagavam $30.000 por ano, ser bombeiro, professor, e o Canadá aposta muito em 4 áreas, que é a segurança, não é? As polícias, os bombeiros, é a educação e é a saúde. E são super bem pagos. Sem dúvida. E eu, antes desta entrevista, fui ver. Vamos lá ver o que é que eles estão a pagar hoje a um bombeiro que começa. E começam com $90.000 canadianos, são 50 mil. Ok? E um professor hoje, 68 mil dólares. Esses valores cá são muito abaixo. Mas porquê? Mas porquê é que aqui não se... Está a dizer que falta voluntariado e falta pessoas para quererem seguir esta profissão. O que é que acha que teria que ser feito para essa... Porque, por acaso, no artigo que eu estava a ler desta manhã, dizem não há falta nenhuma de pessoas para querer ser bombeiros no Canadá. Pois, mas no Canadá são pagos, não são totalmente voluntários.
Então, mas aqui o Sr. Presidente é Presidente dos bombeiros profissionais. Sim, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, que é da minha profissão enquanto sapador de bombeiros, que são pagos. O que é que teria que ser feito, através do Governo, para que seja atrativo para um jovem poder escolher isso como profissão? Dou-lhes um exemplo. Criar uma situação de sustentabilidade em termos profissionais. Ou seja, a profissão de bombeiro não é tão atrativa como outra qualquer. Isso também está ao nível de quase todas as profissões em Portugal, porque, repare, estamos a falar de uma profissão de alto risco. Um bombeiro é uma profissão de alto risco e devia ser pago. As forças de segurança são profissões de alto risco. Claro. Deviam ser pagos nessa proporcionalidade. Ou seja, subsídio de risco, subsídio de disponibilidade permanente, subsídio de disponibilidade. Repare, eu dou-lhe outro exemplo que é que... E não recebem? Não, a minha parte não recebe. Recebemos os vencimentos normal e é aquilo que regulamenta a lei laboral portuguesa. Aliás, é por aí que nós, em termos... A grande questão que se coloca e que entronca naquilo que me está a colocar tem a ver com a própria aposentação. Ou seja, nós defendemos que os bombeiros, ao exemplo do que acontece em toda a Europa, já não vou para o Canadá nem para os Estados Unidos, mas na Europa os bombeiros aposentam-se aos 55, aos 58 e aos 60 em termos de, quando chegam aos 60, ficam numa situação de pré-reforma ou pré-reserva. E porquê? Não é o meu caso, que eu sou chefe e posso me aposentar aos 60 anos porque a minha atividade profissional assim me permite. Mas o sapador bombeiro, que não progrediu na carreira, que faz parte, que está todos os dias a trabalhar no socorro, aos 55 anos já não consegue. Claro. Consegue subir uma autoescadas, já não consegue andar com um velhinho às costas a tirar de um primeiro andar se for um incêndio num lar. Ou seja, essa situação é muito descabida. Foi uma guerra que nós temos contra o Governo, e estamos a ter com este, precisamente neste contexto. Ou seja, nós, enquanto bombeiros profissionais, não é uma questão até reivindicativa, deixa-me dizer, é uma questão de nossa normal e biológica do ser humano. Ou seja, com 55 anos, nós temos pessoas com 45 anos que já têm problemas. E porquê? Porque têm hérnias discais, por causa do esforço que fazemos. Têm problemas dos ossos por causa da umidade que apanhamos, ainda que tenhamos, felizmente, bons equipamentos. Ou seja, há um desgaste normal do meu organismo, do meu corpo, que terá que ser reajustado ao eu ir para a aposentação. Não desfazendo de nenhuma profissão, mas se eu fosse escriturário, se eu fosse administrativo de escriturário numa Câmara Municipal, o meu desgaste é menor do que ser bombeiro no Regimento de Bombeiros de Lisboa. Totalmente. Não tem nada a ver. Portanto, essa, digamos, tem a ver um pouco a questão de vencimentos e também a questão da aposentação. Aliás, mas isso é transversal às forças de segurança, deixa-me dizer. E é um erro crasso dos políticos portugueses, todos, deixa-me dizer, todos, que de facto não valorizem, por um lado, aquilo que é a longevidade que eu tenho em termos de... Nós, por exemplo, defendemos, e achamos que era importante, aliás, isso é praticamente na Europa faz, nós entramos com 27 anos. Eu defendi que nós devíamos entrar com 20 anos. Portanto, ou seja, entrar com 20 anos e sair com 45. E porquê? Tem lógica. Isto faz-se nos Estados Unidos. A maior parte dos Estados Unidos tem esta a prática. E porquê? Porque aos 45 anos, desculpa lá o termo, tiram um bilhete. Porque aos 45 anos eu estou a entrar numa situação velhice, permite, não é ainda, mas velhice, de desgaste, que já foi recuperada dos 20 aos 45. Ou seja, nós não, portanto, entrando aos 27, perdemos logo aqui 7 anos de longevidade. Eu tenho que estar preparado fisicamente, jovem, ter destreza física, tenho que ter tudo isso, porque isso faz parte da minha atividade profissional. Depois, o pessoal que progride a partir dos 45 anos ficam nas chefias, ficam nos gabinetes técnicos, que dão apoio e dão, digamos, toda uma polivalência, se me permite, a tudo isto. Agora, na primeira intervenção, no socorro que eu faço diariamente, eu não posso estar lá aos 50 anos, que é impossível. Claro. Portanto, isso desmotiva, ainda que haja vontade, como começou o professor por dizer, vontade nossa de ser bombeiros, desvaloriza-nos um bocado, porque o vencimento é complicado, não é tão bom como isso, e depois temos uma carreira onde efetivamente nos aposentamos aos 60 anos, quando efetivamente, se não progredirmos, temos uma dificuldade grande. Estou a falar de esforço grande que nós fazemos. Nós temos um esforço enorme em todo o socorro que é preciso fazer, e todos os anos. Deixa-me dar só uma nota curiosa. Saberá que nós, por exemplo, costumamos dizer que os bombeiros dormem. Nós não dormimos. Nós, no turno da noite, estamos no bar ou estamos na sala de estar, é quase humanamente impossível dormir. Está no bar, mas está atento. Não, sim, sempre. Aliás, não há bebidas alcoólicas, portanto também aí estamos à vontade. Não, é porque, reparo, nós, a partir das 9h30 da noite, mas isto é terminologia em todos os quartéis, não é só... Toca sempre uma sirene, toca sempre uma campainha com som ensurdecedor para dizer que é a viatura X ou a viatura Y que vai sair. Portanto, só isso, no período noturno, nós estarmos constantemente a ouvir esse barulho, dá um desgaste brutal em relação a nós. Aliás, nem de propósito, estamos a fazer um estudo também sobre isso, e estamos a discutir isso, que é
o que é que nós vamos fazer depois de nos aposentarmos? O que é que nós aconselhamos? Ninguém pode parar. Não vão para o jardim jogar cartas. Não vão. Ou arranjem qualquer ocupação. Os bombeiros têm que arranjar qualquer ocupação para que o ritmo que eles têm vá esvaziando aos poucos. E que não esvazie imediatamente no dia que nós nos aposentemos. Percebe? Estou aposentado. Espera aí, não pode ser. Não podes ficar em casa no sofá. Não. E porquê? Porque o meu metabolismo não consegue. Estamos a estudar isto com técnicos conceituados nesta área, que estão-nos a ajudar, no sentido de nós, enfim, também incentivarmos os nossos camaradas a fazerem isso. Ou seja, arranjem qualquer ocupação. Pá, sejam voluntários num hospital, façam um serviço que os obriguem a ter uma continuidade de movimentos. Portanto, se ficam em casa, sentados num sofá, sim, é complicado. Olha, deixe-me só dizer uma à parte, eu não gosto nada de falar da política e dessas situações, mas fico super triste, acabei de vir agora de um almoço com um senhor que, pronto, estamos a tentar fazer alguma coisa juntos, e ele diz-me que é reformado de um banco, recebe 100% do seu salário e vai recebê-lo os próximos 15 anos porque o banco chegou a um acordo com ele para ir para casa porque tinha que mandar pessoas embora. Ok? E hoje sai uma notícia que o governo está a pôr mais dinheiro nos bancos. Pois, okay, não é para esta situação, pois, é e depois não arriscamos em quem, se a gente precisar de alguma coisa, ligar para... desculpa lá, precisamos de bombeiros. E vocês, sem pensar, põem a vossa vida em risco. É verdade. Isso é sem dúvida uma situação complicada, que isto é transversal a todos os políticos e a todos os governantes. Eles usam os bombeiros, e falo concretamente dos bombeiros, como plataforma de entendimento, de apoio, mas depois na prática não acontece. Aliás, eu costumo dizer isto desde o Engenheiro Guterres até o atual Primeiro-Ministro, que foi até Presidente da Câmara de Lisboa. Nós, quando estão na oposição, enquanto associação, pedimos audiências. Na oposição. E na oposição dão. Na oposição. Não, dão audiências, vamos lá. E então dizem-nos que, deixa descansar. Todos. Isto é sagrado. Todos, desde o Engenheiro Guterres até o atual Primeiro-Ministro, na oposição, vamos resolver os problemas. Vão para o governo, não fazem rigorosamente nada daquilo que na realidade tem a ver com a realidade de cada um. Portanto, fazem em termos gerais. Não estou a dizer que não fazem nada, mas em termos daquilo que tem a ver com a aposentação, com a questão do melhoramento de vencimentos, a admissão de novos bombeiros, que é um problema gravíssimo. Enfim, ou seja, entras numa inércia tão grande que muitas das vezes o próprio socorro às populações fica em causa. Portanto, nós neste momento temos, em termos reivindicativos, enquanto Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, um problema reivindicativo não só nas aposentações, mas também em termos gerais da longevidade. Ou seja, nós temos bombeiros a fazer socorro com uma média nos corpos de bombeiros profissionais, numa média de 45 anos, 40 a 45 anos. Não pode ser. A média que tem que existir num corpo de bombeiros, seja aqui em Lisboa, no Funchal, Viana do Castelo ou Faro, tem que ser sempre entre os 35 e os 40. Nunca mais do que isso. Eu estou de acordo. Então, mas diga-me lá, Sr. Presidente, os bombeiros põem a sua vida em risco? Põem muitas vezes. É? Muitas vezes. Já sentiu algumas vezes o calor do fogo? Sim, já lhe senti. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Enfim, por norma, felizmente, as coisas estão bem melhores em termos da precaução e do socorro. Mas em Lisboa, numa determinada artéria da cidade, tivemos um incêndio num edifício, não muito longe aqui. E chegamos lá, extinguimos o incêndio, normal, eu era sapador bombeiro na altura, e quando fizemos o rescaldo do edifício, demos-nos conta que tínhamos estado em cima de 4 caixas de morteiros de guerra. E a casa era de um senhor general. Portanto, como deve imaginar, nós na altura pensamos que temos sempre alguém para pensar por nós. Eu era jovem, é como agora, sou menos jovem, portanto, mas é uma situação complicadíssima. Portanto, quando o chefe faz connosco o briefing, fui até um colega meu que estava comigo na agulheta, que quando fez o rescaldo deu-se conta daquilo e disse, o que é isto? Escusado será dizer que desapareceu aquilo rapidamente, isto já foi há 20 e tal anos. Desapareceu aquilo rapidamente. Não foi recentemente? Não. Recentemente não, repara, as normas de segurança felizmente melhoraram muito. Quais as qualidades e competências de um bom profissional nesta área? Primeiro, tem obrigatoriamente que um bombeiro tem que ser obrigatoriamente uma pessoa séria, responsável. E porquê? E isso, infelizmente, não acontece em todos os lados, mas nós em Lisboa temos essa prerrogativa, não só na Escola do Regimento, mas no próprio Regimento,
Porque sapador bombeiro do regimento, sapador bombeiro de Lisboa, entro em qualquer habitação do país, da cidade de Lisboa, qualquer habitação. Portanto, logo, tem que ser uma pessoa séria, tem que ser uma pessoa responsável e tem que ser uma pessoa, enfim, que incuta a responsabilidade à pessoa que me está a servir. E porquê? Outra situação concreta. Eu tive um socorro tipo esse também, na cidade de Lisboa, para a abertura de uma porta, de uma senhora idosa, e eu disse, não bem, o que é que nós fizemos? Como não abrimos a porta, entramos por uma janela, eu fiz uma escalada, com uma escadinha que temos de gás, subi, fui à varanda, a varanda por acaso até estava aberta, e quando eu abro a porta e acendo a luz, só via notas de 1000 escudos na altura. Bem, centenas de notas de 1000 escudos. E eu digo assim, isto só pode ser falso, deve haver qualquer coisa que não está bem. Aflito, sinceramente mesmo, aflito, abri a porta, fechei a porta, chamei o polícia, que por norma vai ser um polícia, a central aciona logo a polícia para ir para o local, um agente da PSP, olha, vem cá acima comigo, passa-se isto. Então foi a senhora que se lembrou das notas que ela tinha guardadas lá em casa, espalhar aquilo pela escada fora, por toda a casa. Logo aí, o bombeiro do regimento, sabedores de Lisboa, ou de outro sítio qualquer, tem que ser uma pessoa onde a pessoa que me chama tem que ter maior confiança em mim. Portanto, e penso que isso muitas das vezes tem que se praticar na formação que nós recebemos quando somos sapadores bombeiros, na progressão na carreira, porque isso para mim é uma das coisas mais importantes. Depois vem o resto, que é o profissionalismo, é, digamos, tudo aquilo que nós temos que desenvolver e estar prontos para socorrer. E depois outra questão também que é muito importante, que tem a ver com a minha situação minha só. Portanto, eu, enquanto bombeiro, enquanto cidadão, também tenho os meus problemas. Sim? Eu, quando chego ao quartel, não posso trazer os meus problemas para o quartel. Eu não posso, quando sou chamado para fazer socorro, tenho que ter, digamos, uma disponibilidade muito grande, porque a pessoa que eu vou socorrer não tem que estar, digamos, eu não tenho que estar aqui a desobinar seja o que for para a pessoa. Ou seja, há aqui uma série de acontecimentos na minha profissão, na nossa profissão, que me obriga a ter aqui, digamos, determinados comportamentos para, enfim, socorrer, para prestar socorro, não só em tempo útil, em tempo real, mas também para a pessoa se sentir bem no socorro que nós prestamos, e isso é muito, muito importante, porque, deixe-me dizer, salvo raras exceções, enfim, os bombeiros, sejam eles voluntários ou profissionais, enfim, ainda têm do cidadão uma mais-valia muito grande, ou seja, ainda têm um carinho muito grande, muitas das vezes, enfim, alguns de nós, enfim, por comportamentos que têm, vão contribuindo para que possamos perder essa mais-valia, mas a questão são punidos, e daí que tem que haver um rigor muito grande de disciplina, de organização nos bombeiros, sejam eles voluntários ou profissional, para o cidadão confiar em nós cada vez mais. É engraçado porque no nosso grupo, temos um grupo empresarial e pronto, concentramos muito na área de vendas, não é? Obviamente, todos nós temos problemas diários com a família, ou o que for, não é? E quando chega uma pessoa, ontem à noite tive uma briga com a minha esposa, aconteceu isto, está-me a faltar dinheiro para a renda, ou isto e aquilo. E a gente tem um método, então passa para cá todos os problemas. Eu tenho lá uma mesinha, abrimos a gaveta, coloca aqui os teus problemas, guardamos aqui. Agora vai-te dedicar 100% e ser profissional naquilo que estás a fazer, e à noite, por favor, leva-me isto daqui porque está-me a comer a cabeça. E resolve lá a tua situação. E resolve, mas durante o dia a gente tem que fazer. Exatamente. Essa separação muitas vezes é difícil de fazer. A polícia, sei lá, o carpinteiro, etc. Senão, o carpinteiro está ali, em vez de dar o prego, dá na mão. Daí que, não sei se será o seu caso em termos profissionais, ou não sei, mas nós, por exemplo, uma das reivindicações que fazemos é que deveria de haver um acompanhamento constante de psicólogo e sociólogo nos bombeiros. Não há? Não há. A maior parte não tem. A esmagadora maioria não tem. Vem do incêndio não tem. Vem de um acidente onde há pernas, há braços, há não sei o quê, ninguém fala com ninguém. Enfim, infelizmente ainda temos isso. Claro que nós estamos anos-luz da Europa, para não falar do Canadá, dos Estados Unidos, até aí estamos anos-luz. Agora, lá está. Os bombeiros, enquanto agentes do socorro, enquanto desde apanhar um indivíduo que morreu, desde um enforcado, desde um acidente complicado, acumulamos muitas situações que deveria de haver. A estrutura dos bombeiros em si deveria de estar pronta para falar comigo e dizer o que é que se passa. Ou seja, não há escape. Nós não descarregamos. Nós acumulamos e depois o descarregar é muito complicado. Até pode ser em casa. Exatamente. Família, muitas das vezes etc, é em casa. Muitas das vezes é em casa e, portanto, de facto, é uma das reivindicações que a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais tem vindo a fazer ao longo dos anos, é que haja um acompanhamento. Não digo médico ou medicamentoso, pode parecer, enfim, muito forte, mas um acompanhamento no âmbito sociológico e psicológico que me permita a mim, digamos, ter
porque há coisas que eu não sei. Dou-lhe um exemplo para lhe dar esta nota. Houve uma altura na cidade de Lisboa, há uns anos valentes, felizmente, que havia muitas pessoas que se tentavam suicidar. Tentavam suicidar. Graças a Deus já passou essa onda. Sim, isto tem fases, felizmente já tem. E então, nós apanhamos uma pessoa, um jovem, pensei que, nós até pensávamos que ele estava a comemorar algum campeonato ali no Marquês, não foi o do Sporting, era se calhar o Benfica, estava na estátua, lá na estátua. E nós deparamos, o chefe que estava no serviço, connosco, deparou-se com um problema em nós também. O que é que eu vou dizer à pessoa que está lá em cima? O que é que eu vou dizer? Tem que haver aqui situações técnicas que eu tenha que assimilar e que me tenham que ensinar para quando encontrar uma situação dessa natureza, chego ao pé da pessoa porque senão o que é que acontece? Por acaso não foi o caso. Porque o rapaz dizia, polícias, não vê-los, fora daqui com os polícias. Mas eu sou bombeiro. Então você pode subir. Portanto, encontramos esta situação. É a tal parte do bombeiro. Mas por acaso foi comigo e com outro colega meu, primeiro um colega meu, depois eu, e nós ficamos um bocado aflitos, fomos a falar com o homem sem ter qualquer... Não tem formação para Não tínhamos formação, já temos alguma, não tanta como desejávamos, mas não tínhamos essa formação, ou seja, para ir de encontro aos problemas, o que é que eu vou dizer? Eu posso dizer uma coisa e ele manda-se logo cá para baixo. Pelo menos, pode-se mandar na mesma, mas tem que arranjar, tem que ter situação técnica de formação. Como é que o Fernando solucionou? Falamos de coisas parvas, deixa-me dizer, mesmo parvas. Tipo, estás a fazer aí o quê, pá? Estás maluco ou quê? Estamos aqui tanta gente na rua, pá. Vais fazer o quê? Eu vou matar? Não matas nada, pá. Tu estás doido. Tantas raparigas bonitas aí fora, tu queres te matar. Tipo assim, percebe? E conseguimos. O rapaz acabou por vir, calmamente. Como digo, nem foi comigo, foi com o outro meu colega. O outro meu colega lá o colocou na autoescadas, ele desceu calmamente. Chegamos cá abaixo, a polícia começou a... Pera lá, deixa lá. Descarregou um bocadinho. Tanto o Serviço Municipal da Proteção Civil, na altura era a da Maria Figueirinhas, a doutora Maria Figueirinhas, estava na Proteção Civil Municipal da Câmara de Lisboa, agarrou nele, falou com ele, pronto, passou ali. Mas sabe, são estas situações que muitas das vezes, é o que eu digo, a profissão de bombeiro não se esgota, nós temos que estar sempre atualizados e a aprender, porque apanhamos as situações mais dispares e muitas das vezes, enfim, não sabemos responder, não sabemos como atuar, e daí que tem que haver uma constante evolução de formação, de organização em nós, ou seja, o Estado, as câmaras têm que investir em nós muito mais para poder ter uma resposta sempre à altura quando as necessidades assim o permitem. Quando se ouve a sirene, o que é que se sente nesse momento? Ixi, tanta coisa. Tanta coisa. Mas vem um sorriso à cara. Sim, porque repare, nós em termos profissionais, a sirene acaba por ser... Nós agora está diferente também, enfim. A sirene é mais luzes do que som audível, é mais, enfim, por causa enfim, de tudo e melhorou-se bastante também nisso. É uma questão só de sinalar a marcha de socorro, mas não tanto na rua. No quartel, quando se sai do quartel, quando um carro dos bombeiros sai do quartel com o toque de sirene, alarme, aí sim, aí a gente fica... Adrenalina? Fica logo ali a bombar um pouco, começando já com os fatos, com os capacetes, e depois se é um lar... se é uma escola, se é um hospital, se é um edifício normal. Quando a central nos diz, temos um incêndio no piso 3 do Hospital de Santa Maria, onde está o pessoal acamado com oxigênio. Isso é complicado. Lá estamos nós a ver que a central, se tem plano de emergência, se tem equipa de emergências, que muitos infelizmente não têm. Enfim, ou seja, tudo isto, como lhe digo, mexe muito connosco e, claro, vamos sempre preocupados. Quem diz que não vai não é verdade. Vamos sempre preocupados no sentido de não falhar. Confia-se muito no trabalho de equipa? Não, tem que ser. Não, o trabalho de bombeiro, aliás, no âmbito formativo, há sempre uma grande acutilância naquilo que é o trabalho da equipa. Os bombeiros não podem trabalhar sozinhos, seja em busca e salvamento, seja no combate a incêndio, seja em fazer evacuação, não pode. O eu não existe? Não, o bombeiro, não, o herói não existe. O eu não existe? Não, nos bombeiros não existe. Na atividade de bombeiro não existe, não pode existir sequer, não há eus nenhum, há o nós. Todos vamos ao plural sempre. Tem que haver sempre o plural no sentido de equipa, porque nenhum trabalho de bombeiro, desde o mais simples, o do Estian, tive com o meu colega ajudar-me para eu ir lá abaixo. Não é, eu podia fazê-lo sozinho, porventura, mas não. Ou seja, cultiva-se também aquela situação que tem a ver com a equipa. O nós, que não há, e por lá está. Depois, e muito curioso em relação a nós não temos todos que gostar do A ou do B ou do C na nossa equipa.
Mas uma coisa é certo, quando entramos para o carro e o sirene toca a tocar, Só existe não há uma aquele, equipa. não há, pá, é tudo ali é o indivíduo que está na cobertura, que está sozinho, pá, alguém está sozinho, pá, bora lá. Ou seja, sem dúvida, e isso evita o sinistro, isso ajuda o trabalho, isso permite uma maior responsabilidade e isso faz com que os bombeiros também tenham e cultivem aquilo que tem a ver com depois a vida. Reparo, a vida de bombeiro, a minha vida no bombeiro também se repercute em termos civis, como eu costumo dizer cá fora. Uma grande família solidária, não é? Muitas das coisas nós trazemos às 8 horas, amanhã vou sair às 8 da noite, eu levo algumas coisas comigo que depois ponho em prática, até sem querer muitas vezes. E porquê? Porque de facto nós habituamos a ter aquele comportamento. Lá em casa também há fogos para apagar? Alguns, bastantes, às vezes bastantes. Mas aí já está sozinho. Ou vem a equipa? Não, estou sozinho, mas tenho as minhas filhas. Tenho equipa lá dentro, não é? Tenho lá os meus 4 cães também que me ajudam. Que tipo de cães é que tem? Tenho 2 Serras da Estrela e 2 pastores alemães. Ai. 2 Serras da Estrela porque eu sou de Cristal Branco e sempre gostei de ter. Não tive até agora porque não tinha onde os colocar, agora tenho. E então tenho os comigo. E tenho 2 gatos e tenho muita coisa. O meu pastor alemão foi passear comigo hoje às 6 da manhã. Fomos dar uma corridinha. Eu tenho 2 lindos. Não havia ninguém na estrada, deixei-o andar à vontade. Tenho uma Golda e tenho um Aramis. Alguma vez perdeu algum colega num serviço? Tem, claro que sim, infelizmente. Já perdi alguns colegas e já perdi um amigo meu, colega de escola, de recruta, no incêndio do Chiado, o Joaquim Catana Ramos, que faleceu quando estávamos a combater o incêndio do Chiado. Portanto, foi complicado, porque também era jovem, tinha entrado para os bombeiros, havia meia dúzia de muitíssimo pouco tempo, quando ocorreu o incêndio do Chiado, e esse camarada era o camarada que tinha feito a recruta comigo, nós com todos, não é? Fazia parte da minha escola de recrutas, e era o camarada mais velho. Portanto, tinha atingido o limite de idade, e tínhamos por ele, aliás, o alcunha dele era o avô. E então tínhamos por ele um carinho muito grande. E, infelizmente, aliás, fui ele, como podia ter sido eu, outro qualquer. O local onde ele estava a intervir, teve ele e outro colega que era o Mexias, felizmente, ficou com queimadura se fosse, mas ele queimou-se pela deslocação do ar, que quando caiu, quando avagou um piso, e o ar que ele inalou, e, portanto, tudo aquilo é que não foi propriamente a intervenção no incêndio. Não houve hipótese, foi numa situação complicada. Aliás, tem uma rua na cidade de Lisboa, a Câmara, e o nome do Joaquim Catana Ramos. E outros colegas que também outros, que quando eu entrei para a recruta também, que morreram numa barragem na Aguieira, portanto, foram à procura, a pedido da Polícia Judiciária, de uma arma, também não saíram, enfim. Infelizmente, não tantos felizmente, como a profissão muitas vezes dá a entender, mas já houve colegas que, claro, não falando dos colegas que morreram nos incêndios florestais, que não sendo colegas diretos meus enquanto sabedor bombeiro, mas são bombeiros também. São família na mesma. Exatamente, são família na mesma e que, infelizmente, também, enfim... E aqui que ninguém nos ouve, alguns incêndios são postos ou não? Assim, vamos lá ver. Eu tenho para mim que são postos. São postos. Alguns deles são postos, até porque, repare, incêndios são provocados. E porquê? Não é muito difícil não chegar a esta conclusão. Se eu tenho um princípio de incêndio às 7 da manhã, ou se eu tenho um princípio de incêndio às 5 da manhã, onde a umidade é grande, onde a condição normal e natural de incêndio não existe, tem que haver uma provocação do ser humano. Não há outra hipótese. E isso, lá vêm as pessoas que são os identificados, as pessoas que são deficientes disto ou daquilo, ou que são pirómanos. Agora, grande parte dos incêndios, ou é descuido também. Durante o dia, admito mais que seja descuido. E aí as campanhas têm sido sensibilizadoras, máquinas no verão, em pleno verão, com 40 graus de temperatura, eu não posso andar a trabalhar com uma máquina que provoque, digamos, um batimento numa pedra, uma faísca que vai provocar um incêndio. Agora, efetivamente, a questão é, em situações normais, os incêndios têm ocorrido e a PJ, felizmente, a Polícia Judiciária tem feito este trabalho e as forças de segurança e tem identificado muitas pessoas. Têm que ser fogos postos.
É negócio, eu não ia tanto para o negócio, porque o negócio também já não dá muito, deixe-me dizer. E porquê? Porque a desvalorização da madeira queimada, segundo os comerciantes, é tão que o investimento não se faz. Não vale a pena, não. Eu acho que isto tem a ver com situações que, sinceramente, atrevo-me a dizer, talvez políticas, talvez de zangas, talvez de outras coisas do género. Agora, efetivamente, não tenho dúvidas, e isso aí, portanto, não posso provar, como é lógico, não é? Mas não tenho dúvidas que todos os incêndios que ocorram numa determinada altura da noite, não será o sol que incide numa garrafa que provoca... E depois, claro, tudo aquele equipamento que, felizmente, a Polícia Judiciária encontra e que fiscaliza, que são as situações de artefactos que são provocados, provocam mesmo os incêndios, isso está mais que provado. Agora, efetivamente, deixe-me dizer, não querendo estar aqui a ser o paladino de que vai tudo acabar, isso, muitas das vezes, obrigaria a uma maior fiscalização das forças de segurança no terreno, uma maior organização daquilo que tem a ver com a prevenção. Se temos uma determinada área florestal em Proença Nova ou no Gerês, que provavelmente é suscetível eu acho que era importante que mais forças de segurança patrulhassem o local, porventura a tropa, já temos tão poucos, mas que pudessem fazer outro trabalho de fiscalização, e os próprios bombeiros na sua área de município, porque o investimento que é feito no âmbito da prevenção, quanto a mim, é muito reduzido, sinceramente. Investe-se muito no combate, e na prevenção investes muito pouco. E isso, portanto, contribui para que, por exemplo, na minha aldeia, eu sou do distrito de Castelo Branco, concelho de Penamacor, na minha aldeia que tem 800 habitantes, se o senhor lá aparecer, é uma pessoa nova, é logo identificável. Teve aqui um senhor... A própria população devia identificar, olha, teve aqui... Ou seja, tudo isto ajuda a que a prevenção seja eficaz, que muitas das vezes os políticos não fazem, deixe-me dizer-lhe, por alguma inércia e por algum cuidado que eles têm de ter programado para 4 anos um determinado mandato e depois não... estou cá, se calhar daqui a 4 anos já não estou cá. Não pode ser assim. Tem que haver uma estrutura... Eu até digo mais, os 2 partidos que sustentam o governo em Portugal, neste caso o PSD e o CDS e o PS, juntamente com os outros governos, deviam criar plataformas de entendimento que fossem além dos seus governos. Porque isto é transversal, repare. Um governo que termina hoje, o PS que ganhou agora, mas para o ano, ou daqui a 4 anos não ganha. Eu não consigo entender que na minha área de prevenção e socorro, o PSD ou o CDS, ou em conjunto, mudem qualquer coisa que estava a ser continuado e que tinha sustentabilidade. Eles próprios têm que ter um entendimento que permita que isto é geracional e de continuidade. E muitas das vezes isto não acontece. Ou muda-se o comandante, por causa da legislação. Ou muda-se isto ou muda-se aquilo, quando deveria de haver uma continuidade e obrigatoriedade. Ou seja, esquecer o partido e preocupar-se mais pelo cidadão comum, que eles também o são. Eles também o são. Eles também o são, não é? Na área da proteção civil dos bombeiros, isso era muito importante. Aliás, é fundamental. É fundamental, porquê? Porque, de facto, não tem muita lógica que um determinado plano implementado a 4 anos e a 8 anos que termine porque, não gosto, não é assim. Não pode ser assim. E há dados concretos na proteção civil e nos bombeiros onde efetivamente isso acontece. A prevenção vai ser sempre muito mais rentável do que a solução, não é? Sem dúvida, mas repara, um bocado falou no Canadá, eu posso falar na Europa, os países da Europa e todos os países que têm esta área dos bombeiros, eu fujo muito dos Estados Unidos porque gosto muito dos bombeiros dos Estados Unidos, porque acho que é assim que devia funcionar. Mas fujo, porque a realidade não é a mesma, as próprias normas americanas não são as normas da Comunidade Europeia, mas a questão que se coloca é esta, portanto, o investimento na proteção civil e nos bombeiros, quando os políticos entenderem que esse investimento dá sustentabilidade ao país, nós diminui tudo. Os incêndios florestais, tudo. E tem bombeiros melhor preparados. Aliás, eu costumo dizer, à laia da brincadeira, mas que não deixa de ter a sua sustentabilidade, a mim pagam para eu não fazer nada. Exatamente. A mim pagam para ter formação e para não fazer. Isso seria o ideal, eu estiver 24 horas, o sapador bombeiro, estiver 24 horas no quartel a receber formação, a ter ginástica e não sair para socorro, é o ideal. Mas para isso é preciso criar estruturas de organização de autoproteção nas empresas, estrutura de organização e de prevenção em todos os locais, para que ou não sermos necessários, ou quando chegássemos, termos a ajuda precisa e importante na nossa estrutura. Não nos podemos queixar da cidade de Lisboa, deixe-me dizer, nem das maiores cidades do país. Também não estou aqui a fazer um discurso catastrófico, não é nada disso. Não, mas a questão que se coloca é que eu, enquanto bombeiro, eu e os meus colegas, enquanto bombeiros, quando alguém nos ouvir que estamos satisfeitos e não temos reivindicações, é errado. Mas eu acho que se agora formássemos um novo partido político e chamar-lhe bombeiros,
Ok, eu acho que o Sr. Fernando Couto seria o próximo primeiro-ministro deste país. Talvez não. Talvez não. Tinha o meu voto. Claro, mas talvez não. Tinha o meu voto, porque às vezes é isso mesmo que é necessário, não é? Não, sem dúvida. Era muito importante porque isto, repara, eu fico muito, não digo frustrado, mas fico muito chateado, se me permite, porque a minha atividade tem a ver com a sua vida. A minha atividade tem a ver com o seu habitat. Totalmente. A minha atividade tem a ver com o senhor ir lá na rua. A minha atividade tem a ver com o seu carro, tem a ver com tudo consigo. Logo, eu tenho que investir em mim, o político tem que investir em mim para eu não sendo super-homem, não posso falhar. Mas peço imensa desculpa, o político devia ter a mesma atitude que tem o Presidente, porque ele também lá para servir o certo, mas cidadão. Repara, quando os políticos... Agora, o Fernando já foi e viu a sua vida em risco, e viu os seus companheiros, e a ver a formação, e essa situação. E muita gente, se calhar, devia passar um dia com um bombeiro, não é? Sim, nós já fizemos este desafio, mas não aceitaram. Ninguém aceitou? Nós já fizemos este desafio. Vamos aceitar. Aliás, o anterior secretário... Convidá-los, então. Olha, deixa-me dizer, o anterior secretário de Estado... Eu vou consigo, vai aqui a equipa técnica. O anterior secretário de Estado, nós na altura estávamos a discutir esta problemática. Não sei se até podem, não? Vocês não podem, claro que podem, não vão no carro dos bombeiros, mas podem ir ao lado e acompanhar o socorro, isso podem. A questão que se coloca é que muitas das vezes envereda-se um pouco aqui para o discurso de miserabilismo e miserabilista dos bombeiros. E eu sou contra isso a 100%. Não concordo, não discordo disso. O bombeiro tem que ter o mesmo enquadramento que tem enquanto técnico de profissão, enquanto profissional, e não tem que haver miserabilismo. Claro não pode haver, não pode haver. Não pode haver porque não é. Não. Mas um miserabilismo naquela questão do desculpar, percebe? Do desculpar, ele é bombeiro. Não. Ele é bombeiro, é técnico que tem que responder. Se ele não respondeu, tem que saber porque é que não... Se ele não salvou, tem que saber... Eu tenho que saber porque é que ele não salvou. Ele não entrou na casa para apagar o fogo, tem que saber porquê. O fogo não se apagou em 2 segundos, apagou-se em 5 minutos, extinguiu-se porquê. Ou seja, todas estas questões obrigam-me a mim, enquanto bombeiro também, a ter, digamos, toda uma obrigatoriedade para investirem em mim. E isso é... E repare, eu quando falava nos Estados Unidos dou-lhe esse exemplo. Agora não, que já estou habituado, mas na altura, quando vi os filmes dos Estados Unidos, que rodavam nos Estados Unidos, estava um carro estacionado em frente a uma boca de incêndio, ou um marco d'água, eles iam apagar o incêndio, eles partiam o vidro do carro e passavam a mangueira para o outro lado. E eu pensei que era só nos filmes. Pensei, está só nos filmes. Entretanto, passado uns anos, fui aos Estados Unidos e vi uma coisa curiosa. Nós podemos fazer isso cá? Não podemos cá. Aliás, não podemos e mais. Nos Estados Unidos têm uma norma que nós em Portugal infelizmente não temos, ainda que algumas câmaras aplicam, é que os carros que estacionam junto aos marcos d'água ou às bocas de incêndio são rebocados, não podem estacionar. O senhor vai estacionar o seu carro. No Canadá também. Sim, no Canadá. Mas aqui pode-se, não pode? Aqui não, que ninguém liga, aqui pode-se tudo. Mas eu acho engraçado assim, porque eu sempre também, quando eu vejo a boca, eu não vou estacionar, porque já estou mentalizado para isso. Certo. E já passou pela cabeça. Pior do que isso. Só ver um fogo aqui, o que é que acontece? Pior do que isso. Vocês podem tirar o carro dali para fora? Às vezes não temos tempo. Temos que andar por cima dele, passar o equipamento, ou não conseguimos passar, o carro fica mais atrás. Pior do que isso, ou melhor do que isso, há países... E bem, por isso é que eu digo que não estamos na Europa, mas devíamos estar na totalidade, nas curvas das ruas mais apertadas das zonas históricas, se não pode pôr o carro, tem que pôr o carro, está sinalizado, é verdade, tem que pôr o carro além daquele sinal que lá está na curva. E porquê? Porque os veículos dos bombeiros não podem dar a curva se lá pusermos o carro. São pormenores que são para nós importantíssimos. Que ganhamos horas, ganhamos minutos. Vocês vão às escolas falar com as crianças? Sim. E as escolas vêm aos bombeiros, não tanto como desejaríamos. Aí também é outra lacuna. O Ministério da Educação devia ter um protocolo com todos os bombeiros, voluntários e profissionais, onde se pudesse incutir uma determinada norma, uma cultura de segurança, que isso faz. Não se faz, não posso dizer que não se faz nada, não faz, mas devia ser... Mas em todo o país? Sim, faz-se em todo o país, mas muito isolado, não enquadrado, porque o que nos não pede, é norma. Nós temos, por exemplo, nós temos o Zé Baril, o mestre em Proteção Civil, que é um mascote, onde nós fazemos nas escolas várias atividades com a Associação Nacional de Profissionais e somos apoiados pela autoridade. Mas aí está um trabalho para um bombeiro com 50 anos ou 55 por exemplo, anos, ou para mais, fazer este tal trabalho. E qual, esse e outros. Eu digo isso porque eu lembro-me na escola no Canadá, que entrei lá para o 5º ano, ia do 5º ano ao 12º, todos os anos, em todos os anos que eu tive, vinha a polícia, vinha primeiros socorros e vinha bombeiros. Sim, nós não todos temos os anos. Nós não temos isso. Portanto, ele veio com 12 anos de
Isto devia estar instituído e devia ser... Está a perceber? Ele veio com 12 Tal e anos. qual, tal e não qual. É uma idade que aos 10 anos vão lá. Sim. Não era. Todos os anos iam a todas as aulas. Exatamente. Isso. Nós aqui faz um bocado isoladamente. Cada um faz. Porque não é não, porque as próprias escolas se queixam a nós que devia de estar enquadrado na situação curricular da escola. Ou seja, nos tempos que eles têm na escola de fazer determinadas iniciativas, determinadas atividades, uma delas podia ser essa. Ou seja, à quinta-feira ou à quarta-feira, das 4 da tarde às 6 da tarde, que tem um período que estão lá a jogar a bola porque têm que o preencher, uma hora iam lá os bombeiros, explicavam, falavam com eles, faziam um exercício e transmitiam. Mas não está instituído. Faz porque a escola solicita, os bombeiros vão. Isto devia ser, se me permite, uma obrigatoriedade. Claro. Um obrigado para ver esta norma, esta cultura de segurança que, infelizmente, está melhor, é verdade, do que estava há 20 anos, mas o tempo passa tão rápido que nós temos que acompanhar, os bombeiros têm que acompanhar. Alguma vez pensou em desistir com tantos estes desafios que tem pela frente? Não, desistir não. Mas quando eu fiz a recruta, e porque ainda é, a recruta é de 1 ano. Nós temos 6 meses na escola, neste caso do Regimento de São Tomé de Lisboa, e temos os outros 6 meses de prática nos quartéis. Só depois é que temos uma nota, somos avaliados e passamos. E é muito rigoroso, é forte, é muito forte mesmo. Em termos físicos, em termos... Enfim, exigem muito de nós, mas sim, que nós sejamos jovens. Houve uma altura que eu estive quase para me pirar, deixa-me dizer, sinceramente. Na recruta. E porquê? Enfim, porque de facto é uma pressão muito grande, é uma exigência muito grande, é um esforço muito grande, mas depois, claro, vieram logo os outros meus camaradas, não vais nada, estás, mas é maluco. Claro, aquilo passou, foi só uma tenue, uma leve expectativa. Agora o resto não, fora daí não, depois de passar a pronto, não, nunca, sinceramente. Eu acho que ninguém, a não ser que me saísse o Euromilhões, alguns milhões de euros, aí talvez pensasse um bocado. Mas se calhar aí também iria ficar a distribuir por todos. Era uma... Ouviram, vai distribuir por todos, é? Mas olha, se calhar era isso. Eu acho que não é por isso que não me vai sair, portanto, eu acho que, sinceramente, não querendo ser aqui nada disso, mas lá está, isto cultiva-se nos bombeiros. A sua paixão e a sua energia é contagiante. O que é que diz aos jovens agora, para virem se juntar a esta cultura? Eu acho que devido quem gosta da adrenalina. Mas como é que sabem se gosta? Vocês têm algum dia de voluntário que eles podem vir Não, podem visitar os quartéis, podem visitar os quartéis, podem conviver nos quartéis, em todos os bombeiros voluntários e profissionais, podem vir até à escola, nós temos aqui nos quartéis, muitas vezes entram pessoas, chegam à porta, pedem para ver. Ou seja, há todo um plano de informação que os quartéis têm. Portanto, isso não se faz como desejaríamos, mas vai-se fazendo. E depois, repara, há toda uma divulgação da nossa atividade. Portanto, nós temos toda a Associação Falo, os corpos bombeiros também o fazem, da atividade de bombeiros. E deixe-me dizer, quem gosta de ser bombeiro, quem gosta de adrenalina, ajudar as pessoas, não na perspectiva miserabilista, ajudar enquanto ser humano, o papel que temos para ajudar, eu acho que é uma profissão, enfim, que não sendo uma profissão muito remunerada, mas é uma profissão que satisfaz-nos em termos daquilo que é a realização pessoal e depois, repare, temos também condições para fazer outras coisas. Eu estudei a minha vida toda nos bombeiros, eu doutorei-me nos bombeiros, eu mestrei-me nos bombeiros, eu fiz uma série de cursos nos bombeiros, portanto, os meus colegas também o fazem, ou seja, vamos acrescentando... uma aprendizagem. Exatamente, vamos acrescentando à nossa atividade aquilo que é e que nós gostamos de fazer e ter, portanto, há toda uma área uma possibilidade de fazermos tudo isso, portanto, não... Nota-se que o Fernando não consegue estar quieto. O que é que faz quando vai para casa? Tem alguns hobbies? Tenho. Como disse, tenho os meus cães. Um colega meu agora ofereceu-me, não sei se é ilegal ou não, mas paciência, ofereceu-me um casal de perdizes. Okay. Eu tenho uma gaiola com calma, tenho uma pequena quinta onde me divirto. Descontrai muito mesmo. Então, eu fico satisfeito quando chego lá. Consegue esquecer? Sim, não esquecer, desligar. Porque os bombeiros, no meu caso concreto, enquanto chefe, nós estamos 24 horas de serviço, eu vou em casa e podem me ligar, portanto, ou seja, desligo um bocadinho, desligo muitas das vezes, até porque não desligo na totalidade, temos o telemóvel onde estamos a receber diariamente, neste caso concreto, eu, porque sou chefe, e os meus colegas, as mensagens de socorro estão a correr na cidade de Lisboa, que a central nos envia, portanto, ou seja, não podemos cortar, desligamos um bocadinho. Não, desligamos um bocadinho, se há uma coisa a central liga-nos, portanto, mas desligamos um bocadinho, conseguimos desligar um bocadinho. A gente, na área empresarial, dizemos como é que se esquece, como é que conseguimos esquecer o medo para alcançar uma meta, mas aqui não se trata do medo, quando se... Nós convivemos com ele. Tem que ser em frente, não é? Nós convivemos com ele.
Nós convivemos com medo. Como se aprende a... Exatamente, nós convivemos com medo na perspectiva de, muitas das vezes, não vamos derrotar o medo, não vamos eliminar o medo, vamos contorná-lo, porque o medo existe e continuará. Nós temos que o contornar. Contorná-lo como? Utilizando mecanismos de equipe, meios, no sentido de o enfrentar. Portanto, a questão é um pouco esta, porque o medo, o medo é intrínseco a nós. Nós temo-lo, a nossa perspectiva temo-lo. Portanto, não podemos dizer, olha, sai daí! Não seria humano se não tivesse Exatamente, medo, nós não vamos dizer, olha, vai-te embora, medo. Não, nós temos o medo, temos a alegria, temos o medo, temos estes dons todos. E o que nós temos que ter é condições físicas, condições psicológicas e condições mentais para o ultrapassar, para o contornar e para, olha, ficas aí quietinho que agora a gente vai fazer isto. E quando se sente assim overwhelming ou perde o foco, o que é que costuma fazer? Que perguntas faz a si próprio para ir em frente? Ou nestes casos não é opção, tem que mesmo... Não, exatamente. Nós, vamos lá ver, nós, naquilo que são as situações normais, nós não temos o step by step, como se costuma dizer, nós não esperamos, nós temos que agir. Nós temos que agir. Daí que a tal prevenção e o cuidado que temos que ter no nosso investimento é para quando agimos. Porque há situações que o senhor não pode, nem pensa. Não tem tempo para pensar. O senhor chega a um edifício, está as labaredas assim por todas as janelas, sabe que é um lar, sabe que... Ou seja, logo... O senhor já está formatado, já tem que ter para começar a atuar automaticamente. Ou seja, já está a atuar. Já há hábitos criados. Tal e qual. Hábitos, normas, porque quando você sai da central está a dizer, atenção, chefe, que já é um fogo, é um fogo no terceiro andar, encontrar. O fogo está, já temos aqui informação que estão a sair labaredas pela fachada lateral, a fachada da tal, a cobertura está assim, atenção. Portanto, nós demoramos... minutos, segundos, a qualquer ponto da cidade de Lisboa. Portanto, nesse contexto, a questão é, vamos atuando e vamos pensando, vamos implementando os meios em termos de socorro. E deixe-me dizer-lhe também que é muito importante, volto a dizer que não sendo super-homens, as equipas que estão, enfim, nesta atividade, não estando formatadas, nós não estamos formados, mas sabemos o que fazer. Sabemos o que fazer. E, portanto, quando sabemos o que fazer, eu, por exemplo, no meu caso hoje, estou de serviço, se houver uma situação destas, espero que não, enfim, quando chego ao teatro das operações, eu tenho as equipas montadas, elas estão a atuar, ou seja, os chefes, a organização da intervenção, está praticamente, são as nossas chamadas ordenanças, estão devidamente organizadas no combate aos incêndios. Claro, será mais difícil ou menos difícil, aí o chefe tem que intervir, tem que chamar mais meios, tem que adotar novas técnicas, mudar esta viatura para aquela rua, ou seja, mas de facto, os bombeiros, todos eles, em conjunto, criam aqui, digamos, toda uma intervenção que é muito boa, deixa-me dizer, é mesmo muito boa, não querendo ser fastidioso, é mesmo muito boa naquilo que tem a ver com a... Claro que há um relaxamento maior quando o senhor vê que é um edifício de escritórios e há um relaxamento menor quando vimos que tem pessoas. Aí é complicadíssimo. Aí é Sim, mesmo... porque escritórios não há pessoas. Isso é isso. Ou seja, o fator humano... Não, já percebi. Percebe? Mas, Presidente... escritórios quando não estão a laborar. Claro, à noite, não está ninguém em casa. Ou que estão durante o dia e conseguem sair. Ou não deveriam estar lá. Já deviam estar em casa. Uma situação, para agora, eu costumo dizer, eu vim para Portugal em 89 e estou cá porque eu quero estar. Eu adoro o meu país e gosto de cá estar. Muito bom. Nosso país é em qualquer outro lado e então, às vezes, até digo-me mesmo que posso criticar, não é? Porque quero cá estar e quero que os meus filhos e os meus netos tenham a melhor situação. Claro que sim. Mas voltando outra vez ao Canadá e aos Estados Unidos, eu lembro-me, nas empresas e nas escolas havia ensaios. Mas quase cada 5 ou 6 meses. Deveriam as empresas tomar... Eu acho que já tem que ter formação, mas ninguém faz, não é? Vamos lá ver, as empresas... Porque isso também ajuda o vosso trabalho, não é? Sim, mas há uma coisa que eu costumo dizer. Não, ajuda não, é imprescindível. É importantíssimo. Não, aliás, eu costumo dizer o seguinte... Como é que se faz essa divulgação? Eu acho que isto não é bem divulgação, deixa-me dizer. E não quero criar aqui eu não gosto de sociedade... Porque é obrigatório as empresas treinarem. Não, claro que sim, mas... A gente tem formação lá para fazer Eu não quero criar aqui... isso. Eu sou muito anti as sociedades, enfim, muito estruturadas de segurança e de penalizações, mas deixa-me dizer, eu costumo dar este exemplo muito concreto. Eu uso o cinto de segurança porque se não usar a polícia multa-me. Eu não estou preocupado que é a minha segurança se eu tiver um acidente. O meu subconsciente, não, é o cidadão que mete o cinto de segurança, eu se não tiver o cinto de segurança no carro... Não é por causa daquele alarme que é... Não, estou a falar do cinto de segurança no carro. Correto, não é, mas é por causa do alarme. Não, eu coloco o cinto de segurança porque é obrigatório por lei. Não é por causa do alarme que faz aquele ruído todo? Não, vamos lá ver. A questão que se coloca é esta. Eu acho que aí falta o poder político em termos da implementação legislativa.
Ou seja, as empresas deveriam ter uma obrigatoriedade maior, já têm algumas, é verdade, já têm normas. Não é obrigatória, a gente é obrigatório de fazer essa formação lá. Sim, mas obrigatório, mas quem é que fiscaliza? Se não fizer, ninguém acontece nada. Exatamente. Ora bem, os bombeiros não têm o poder como têm... Vamos já fazer uma. Deixa-me dizer-lhe, você está-me sempre a falar dos Estados Unidos, do Canadá, e isso é um país, para mim, excelente no que diz respeito à segurança. Mas nós somos melhores que eles. Não dá. Temos é que aprender disto. Pronto. A questão que se coloca é, aí as normas são cumpridas e há alguém que as obriga a cumprir. A estrutura do Estado, nós aqui muitas vezes não. Dou-lhe um exemplo. Quer dizer, não há responsabilização. Não há fiscalização e responsabilidade. Porque, por exemplo, nós vamos fazer vistorias, ou nós, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no âmbito do nosso município. Muitas das vezes as vistorias que nós fazemos para a abertura de uma casa obrigam a determinadas regras. Exato. Você diz, olha, esta porta de emergência tem que sair por isto, este tipo de coisa. O senhor volta costas e põe tudo igual. Ou seja, não pode acontecer isto, percebe? E porquê? Porque são situações complicadas. Está melhor em termos de cultura dos próprios empresários, deixe-me dizer, está bastante melhor, mas muito melhor. Os empresários têm, digamos, uma perspectiva já diferente. Mas ainda há muita gente, ainda há muitas pessoas que as condições de segurança são muito... Dou-lhe um exemplo. Casas novas, edifícios novos. Se você falar com os arquitetos, eles querem pôr os extintores brancos. O extintor branco ali na parede para ninguém ver. É mentira, não pode ser. Não pode ser. O extintor tem que ser vermelho, porque tem que estar localizado num sítio à média normal do cidadão, visível pela agarrar nele e extinguir o incêndio. Ok, eu estou de acordo consigo, mas o meu pode ser verde ou tem que ser vermelho? Não, eu também preferia que fosse verde. Mas não, tem que ser vermelho, ainda que eu não gosto muito do vermelho. Portanto... O vermelho é alarmante, não é? Se tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos atrás e conhecêssemos o Fernando com 18 anos, o que é que lhe diria hoje e o mesmo Fernando com 90 anos? Olha, eu, sinceramente, há uma coisa que não querendo dizer que estou bem com a vida, eu acho que... Os seus olhos dizem-me que está bem com a vida. Eu acho que, sinceramente, eu já pensei nisso. Eu já pensei no que o senhor me está a colocar. Às vezes, a gente a pensar, pá, se esta porra voltasse para trás... E eu acho que, não querendo prefazer aquilo tudo, eu acho que, sem querer fazer quase tudo igual. Percebe? Porque eu acho que... E porquê? Porque eu, de certo modo, não me arrependo daquilo que fiz, percebe? Ou seja, não fiz assim coisas... Fiz as minhas maluqueiras, se me permite, quando era jovem, dentro da contenção das maluqueiras, que eu vivi na província, depois é que vim para cá, dentro daquilo que é a rebeldia, aliás, eu disse às minhas filhas, pá, vivam, façam as asneiras dentro da norma, que tem a ver com a vossa idade. E pá, mas façam-nas, senão nunca mais as fazem. E o Fernando com 90 anos? É pá, com 90 anos é um bocado complicado, sei lá se chego lá. Então, se tivéssemos que escrever um cartaz ou uma palavra num outdoor, o que é que mensagem é que o Sr. Fernando Curto gostaria de passar? Enquanto bombeiro? Bombeiro ou com pessoa? Até pode ter dois cartazes, um com bombeiro e um com pessoa. É pá, como pessoa, não correndo... Os cartazes hoje estão grátis. Sim, enquanto bombeiro, acho que, enfim, era uma perspectiva de uma frase onde as pessoas sentissem que essa frase transmitia algo, enfim, na perspectiva de ajuda, na perspectiva de colaboração, na perspectiva, enfim... Ajudem-se uns aos outros? Talvez, porque não, pode ser um bocado fastidioso, mas acho que está sempre atual essa questão, ajudem-se uns aos outros, estejam juntos, colaborem, juntem-se, unam-se. Eu acho que isso nunca, não está gasto, percebe? Acho que essas frases não estão gastas. Não irão, isto é um bocado mais, para mim, como as canções dos Beatles, não passam de moda. Portanto, eu acho que essas frases também não. Enquanto cidadão, acho que também vão um pouco por aí, enfim, eu sou muito avesso a situações de inimizade, não sou utópico nessas coisas, deixa-me dizer, também tenho a noção de que não é possível, muitas vezes, mas há muito distanciamento. Eu acho que há muito distanciamento. Dir-me-ão, é por causa da sociedade, é porque as pessoas saem a correr, é verdade, mas o que é que nós fazemos para inverter isso? Não fazemos muito pouco. Olha, se alguém contagiou-se com esta paixão e essa energia do Sr. Presidente Fernando Curto, como é que eles o podem encontrar, como é que eles podem juntar ao seu movimento, Estamos na Associação, enquanto associação estamos na Dom Carlos I, a Associação de Bombeiros está na página da internet, temos uma estrutura de internet, temos os jornalistas, temos o jornal, temos uma revista, profissionalmente estou na Dom Carlos I, enquanto os quartéis temos delegações por todo o país, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, enfim, somos contatados muitas vezes, quer por e-mail,
vermelhos, quer enfim, todos os motivos, questões que nos colocam, dúvidas, situações... Estamos abertos, portanto, nós não estamos aqui numa perspectiva só da representatividade dos bombeiros, antes pelo contrário. Nós fazemos seminários, fazemos uma série de situações onde é aberto a toda a população, no sentido de também fazer essa cultura. E posso dizer que a aderência não é assim tão má. Às vezes ficamos um bocado... Epá, as pessoas não vão, não, vão. As pessoas vão, à segunda vez vão mais, à terceira vez... Ou seja, há, digamos, vamos uma vontade... Portugal inteiro. Há uma vontade enorme em as pessoas também saberem e conhecerem. E isso acho que se houvesse uma maior divulgação por todas as associações de bombeiros, por todos os meios profissionais, eu penso que era muito mais fácil. Vamos a isso. Muito mais Vamos fácil. a isso. Olha, eu fiquei esclarecido em muitas coisas hoje. Muito obrigado por esta entrevista. Eu é que agradeço a sua paixão e a sua energia é contagiante. Ok, desejo-lhe muitos anos e muita saúde para continuar esse trabalho. Não é por casualidade que está onde está e é o Presidente da Associação. Nota-se e sente-se por essa razão. Mais okay? do que eu, há outros milhões. E como diz, Estados Unidos e etc. Mas nós também temos coisas muito boas. Sim, excelentes. A legislação contra a droga. Eu gosto muito de ser português. Eu também. E a legislação portuguesa também devia ser um exemplo para os americanos copiar. Mas há um movimento que eu gostaria de começar aqui em Portugal e faço este apelo a todas as pessoas que estão a ouvir e gostaria da sua autorização. Há uma situação aqui nos Estados Unidos e no Canadá, quando vem um militar, quando vem um polícia e quando vem um bombeiro, o cidadão comum sempre olha as pessoas nos olhos, param na rua e diz: obrigado pelo seu serviço. Mas é isso que nós também defendemos e desenvolvemos. Okay. E eu gostaria de começar esse movimento também aqui em Portugal. Muito obrigado. Não, era importante. Um bombeiro, mas pode continuar, polícia, pode contar connosco, um médico, pode contar etc. com tudo. É sem dúvida. Façam-me o favor, apertem a mão, olhem nos olhos. Importante. Obrigado pelo seu serviço, que estes senhores põem a vida em risco por nós e só nós damos o valor quando precisamos ligar para o telefone e depois o resto do ano, quando a gente não precisa, a gente ignora. Mas eles estão preparados a qualquer momento para actuar para essa situação. Muito obrigado. Eu é que agradeço e disponham sempre. Muito obrigado.